E agora vamos falar de uma doença que se torna cada vez mais comum e que eu particularmente, Natália Guimarães, tenho um problema sério com ela, a sinusite. Pois é, André. Os hábitos de vida modernos fizeram o número de casos aumentar. Poluição, apartamentos pequenos, pouco arejados, ar-condicionado, tudo isso contribui para que a sinusite seja hoje a doença crônica mais frequente nos Estados Unidos, por exemplo. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o Dr. Rogério Márcio Pimenta de Oliveira, que é otorrino. Doutor, muito bom dia, já obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. A primeira pergunta, eu conheço bem essa sinusite. Conheço que tenho esse problema, mas assim, quais são os sintomas para a pessoa saber em casa? Como ela pode se considerar uma pessoa que sofre com a sinusite? Geralmente o paciente, André, ele chega no consultório com uma história de uma gripe que está durando mais do que o normal, né? Ele normalmente queixa de nariz entupido, de uma secreção catarral pelo nariz, de uma tosse, né? E geralmente também associado com uma dor de cabeça. E como é que a gente diferencia a sinusite de um resfriado? É parecido, né? É muito parecido. Inclusive, muitos casos das sinusites, eles vêm depois de um resfriado, né? O resfriado é o causador da sinusite. Para a gente diferenciar, a grosso modo, a gente poderia falar que a sinusite é um quadro mais arrastado, mais crônico, né? Que demora mais do que 2, 3 dias ali do que um resfriado comum. Sinusite pode provocar tosse, por exemplo? André, geralmente a tosse é um dos sintomas principais de sinusite, né? Principalmente porque a secreção nasal, ela pode descer por detrás do nariz, pingando na região da laringe e provocando esse pigarro e uma tosse que geralmente é crônica nesses episódios. Então, quem tem sinusite sempre vai ter a rinite? Não especificamente, né? A rinite também é uma das causas, né? A pessoa que é alérgica, que tem problemas respiratórios, né? Tipo... A rinite é o nariz escorrendo, né? Não, a rinite é que as pessoas falam da alergia respiratória, né? Uma alergia respiratória alta. Agora, uma dúvida que eu tenho é a seguinte, a sinusite ela tem cura ou é apenas um tratamento? A gente pode diferenciar entre a sinusite aguda e a sinusite crônica, né? Os episódios nessa época de inverno geralmente são sinusites agudas, que elas curam, né? Mas elas podem recorrer. Então, muitas vezes a pessoa tem um episódio, mas acha que ele vai ser portador sempre de sinusite. Isso acontece o seguinte, que ele tem a sinusite, cura, né, através de um tratamento com antibiótico e outros remédios sintomáticos, mas ele nada impede que ele possa vir a ter uma sinusite 1 mês, 2 meses ou no ano seguinte. Como você falou anteriormente, né, da vacina da gripe, é uma das coisas que ajuda muito a prevenir, né, as pessoas se vacinarem, né, nessas campanhas do governo da gripe. Quando eu tenho alguma crise de sinusite, por exemplo, a minha saída é usar o vaporizador. O vaporizador é parar ali e ficar, nem que seja pegar uma panela, colocar água e ficar lá. Se não estiver funcionando o vaporizador, para lá e deixar só o vapor fluir pelo rosto aqui, já dá um alívio danado. E isso é verdade ou eu chutei isso e acertei? Não, é verdade, porque o ar ideal para a gente respirar é o ar quente e úmido, diferentemente das vezes do ar do inverno, que é frio e seco, né? Igual quando você está num ambiente de ar-condicionado, essas coisas. Então, você fazer um vapor, nada mais você está fazendo do que está aquecendo e umidificando o ar que você está respirando. Então acertei, né, meu chute? Parabéns. Doutor, o uso abusivo de antibióticos para quem tem sinusite pode ser um problema, não pode? Pode, porque acaba levando as bactérias a ter uma resistência bem maior, né? Então, teve uma medida do governo que tem alguns meses agora que a pessoa só consegue adquirir antibiótico com a receita médica. Isso faz com que, pelo menos, a pessoa tenha um contato com o médico na tentativa de ter um antibiótico mais acertado por um tempo mais adequado para o tratamento. Agora, um outro cuidado também que as pessoas devem ter, né, doutor, em relação ao uso daqueles medicamentos vasoconstritores. Porque pinga, vai melhora na hora. Mas depois isso traz consequências seríssimas, né? Sim, a principal consequência é uma doença que chama rinite crônica, rinite medicamentosa, que depois a pessoa vai conseguir ficar com o nariz desentupido somente quando pinga o remédio, que traz um problema muito grave para a pessoa. Entendi. Quer dizer, o que acontece com o nariz da pessoa quando ela usa muito esse tipo de medicamento? Porque eu sei que tem muita gente em casa que tem ali do lado até da cama antes de dormir. Que não consegue dormir sem pingar as gotinhas. Né? O que acontece a princípio é que a pessoa só vai ter um nariz desentupido quando usa as gotas. Ele comprime? Ele comprime os cornetos, né? E depois de um uso mais crônico durante meses ou anos, a pessoa não vai ter o nariz desentupido nem usando a medicação. Nossa, e como é que faz para perder o vício disso?
Primeiro tem que procurar um otorrino, né? E no início o tratamento é muito ruim, porque você tem que tirar esse vasoconstritor, então a pessoa acaba ficando alguns dias com o nariz completamente desentupido. Mas através de medicamentos e outros tópicos nasais, a gente consegue melhorar isso para a pessoa. Seria um caso até de uma cirurgia? Às vezes é necessário para resolver o problema. Uma pessoa que usou, às vezes, 10 anos, 15 anos, 20 anos aquele medicamento constantemente, toda noite, ela deve chegar a um ponto que volta os cornetos, né? Os cornetos eles ficam hipertrofiados. Né? E depois eles não respondem a usar nenhum medicamento tópico. Então pode chegar ao ponto de você ter que fazer uma cirurgia sobre os cornetos para conseguir a desobstrução nasal. Doutor, tem alguma forma de se prevenir a sinusite? Mudanças nos hábitos de vida, por exemplo? Sim, né? Procurar não usar o ar-condicionado, usar as soluções salinas, né? Que é o soro fisiológico no nariz, né? Procurar alimentar bem, ter hábitos saudáveis de vida, isso sempre é bom. Tratar das alergias, né? Perdão, pode continuar. Isso tudo ajuda a pessoa não vir a ter os episódios. E quando a gente fala em uso de soro fisiológico, por exemplo, não é só pingar no nariz, né? Eu, por exemplo, já cheguei a colocar na mão e respirar pelo nariz o soro para limpar, né? Lavar à vontade. Isso é uma orientação que a gente costuma dar a todos os pacientes, de usar frequentemente o soro, que é muito bom, que ele vai estar lavando e umidificando a fossa nasal. Então, para quem está em casa à noite, por exemplo, dá um ataque, o que fazer? Não tem um médico ali. É bom colocar água quente, respirar o vapor da água, lavar o nariz com solução salina. A lavagem nasal com solução salina não precisa ser só à noite, ela pode ser feita aí umas 4 a 6 vezes ao dia. Ela vai ser muito, muito boa para a pessoa. Tá certo. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui com a gente.